Olá, empresário, tudo bem? No vídeo de hoje, eu quero contar para você algo que pode mudar definitivamente o rumo da sua empresa. Algo que pode fazer com que você tenha muito mais resultado, que você tenha muito mais prosperidade no seu negócio, tanto na sua empresa quanto no seu trabalho e até mesmo na sua vida pessoal. Eu quero contar para você sobre qual a diferença entre zona de controle e zona de influência. Eu quero mostrar para você como que isso pode realmente mudar definitivamente a sua relação com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu negócio. Mas eu vou te contar isso logo depois da vinheta. Se você ainda não está inscrito aqui no canal da Gestor Moderno, não perde tempo. É só descer aqui, clicar no botão de se inscrever, ativar as notificações para que você possa receber todos os vídeos que eu posto semanalmente. Isso vai ajudar você nos resultados da sua empresa, mas vai me ajudar também a fazer com que o YouTube mostre esses vídeos para o maior número possível de pessoas. Me ajude a transformar este canal no maior canal para micro e pequenos empresários do Brasil. Mas vamos lá. Nós vivemos cercado por várias coisas. Se a gente pudesse, fazer um desenho, um diagrama de como que funciona isso, nós teríamos em volta da gente um grande círculo, que são tudo aquilo que acontece em volta da gente. São várias as coisas que acontecem ao nosso redor. Então isso forma em volta de você uma grande esfera. Só que dentro dessa esfera tem muitas coisas que você não consegue controlar. E existe dentro também, uma esfera um pouco menor, ali em volta de você, são as coisas que você tem controle sobre isso, sobre essas ações, sobre essas atitudes, sobre o que acontece ali. Só que, no dia a dia, a gente passa, como empresário, grande parte do nosso tempo se preocupando com coisas que nós não temos controle. Quer ver um exemplo? Funcionário. O funcionário que está faltando, o funcionário não conseguiu encontrar funcionário, os funcionários não são comprometidos. Eu canso de ouvir isso quando eu vou em consultoria. Porque eu tenho lá meus funcionários e eles não fazem da mesma jeito que eu quero, eles não fazem como eu gosto que seriam feitos, eles não fazem do jeito que... eles demoram muito tempo para fazer algo que eu faria em 10 minutos, eles demoram 1 hora para fazer. E aí você passa grande parte do seu tempo buscando soluções para algo que está fora do seu controle. Você não consegue controlar a outra pessoa. Você simplesmente consegue controlar as suas ações. Então, o funcionário falta muito. Os funcionários não são comprometidos. Você não tem como influenciar na decisão do outro. Minha empresa precisou ficar fechada por causa da pandemia. Você não tem controle sobre isso. O meu cliente não pagou o boleto. Você não tem controle sobre isso. O que você tem controle, e aí é uma faixa muito menor, são as suas ações frente a tudo aquilo que acontece. E essa zona, essa área menor, é a nossa área de controle. É tudo aquilo que eu realmente consigo controlar. E é com aquilo que eu deveria gastar parte da minha energia, ou toda a minha energia, ou melhor, É aquilo que eu deveria gastar a maior parte da minha energia. Com as coisas que eu consigo controlar. O cliente não pagou o boleto? Ótimo, vamos ver o que eu posso fazer. O que eu consigo fazer? Será que o cliente não pagou porque ele não está conseguindo bancar, ele não está conseguindo ter fluxo de caixa suficiente? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Será que ele não está pagando porque eu não entreguei um produto de qualidade ou um serviço de qualidade? O que você pode interferir? Agora eu não tenho como interferir se ele vai pagar ou não. Eu posso tomar algumas ações que aí são pertinentes a mim. Eu vou colocar isso no departamento de cobrança. Eu já entreguei o produto e não consigo receber. Eu vou contratar um jurídico para fazer essa cobrança. Sobre isso eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que ele vai fazer, se ele vai pagar ou não. Eu não tenho controle sobre o que as outras pessoas vão fazer. E sabe qual é o grande problema e o que a gente ouve muito dos empresários? É aquelas histórias sabe o mimimi? Aquelas histórias do que, porque eu não consigo, eu não tenho gente capacitada, eu não consigo encontrar. Você não vai conseguir que outras pessoas façam as coisas do seu jeito. Você não vai conseguir com que as outras pessoas tenham na sua empresa o mesmo comprometimento que você. O que cabe você entender o que eu consigo controlar
Ou, se eu quero que as pessoas tenham mais envolvimento, mais engajamento na minha empresa, eu posso conseguir criar, por exemplo, um programa de melhoria, ou um programa de engajamento, ou um programa de premiação por meta cumprida. Eu consigo pensar num programa de plano de carreira para poder incentivar os funcionários, mas mesmo com tudo isso, eu tenho que entender que se as pessoas não quiserem fazer, elas não vão fazer. E aí, ao invés de eu ficar nessa, porque não fazem, porque eu não consigo, porque ninguém me ouve, ó dia, ó céus, ó azar, o que eu tenho que fazer? Foca naquilo que realmente você tem controle. Foca naquilo que realmente você, enquanto empresário, consegue resolver na sua empresa. Delega o restante. E como que eu vou delegar? Não é simplesmente passar para o outro fazer. Não. Se você não consegue ter funcionários, treine os funcionários. Mas isso custa caro. O que custa mais caro? Investir em treinamento e talvez perder o funcionário, ou não investir em treinamento e ficar com a mão de obra desqualificada? O que é pior? Se você pôr numa balança, o que gera mais custo para você? Treinar e algumas pessoas irem embora, ou não treinar e não ter mão de obra capacitada para fazer um bom serviço, para executar um bom produto para o seu cliente. Porque as máquinas ficam quebrando, porque o que você vai fazer? Você vai trocar a máquina? Se você não for trocar a máquina, você não tem o que fazer. Não adianta você ficar reclamando de algo que você não tem controle. Ou você investe, por exemplo, em máquinas novas, ou num programa de manutenção que vai manter suas máquinas funcionando, ou não adianta depois ficar reclamando porque a máquina quebrou, porque o funcionário faltou. Você vai ter um plano de incentivo a atingimento de metas? Ótimo, legal, cria, faz um plano legal. Agora, se vai ter adesão ou não, é outra história. Você não tem controle sobre se os seus clientes, se os seus funcionários, se os seus clientes vão aderir à sua empresa do jeito que você gostaria. Eu não consigo, eu faço campanha e não vem ninguém. Ótimo, você não tem controle sobre o que a pessoa está fazendo, você tem controle sobre o tipo de campanha que você faz. Percebe? E quando eu começo a focar um pouco mais nessa área que eu realmente tenho controle e eu consigo pôr todo o meu foco, minha energia naquilo que eu controlo da minha empresa, naquilo que eu controlo na minha vida, automaticamente essa área, essa zona de controle, ela começa a aumentar. Aos poucos ela vai aumentando. Eu consigo controlar mais coisas porque eu foco naquilo que eu realmente tenho controle. Quanto tempo você tem gastado da sua energia pensando em contratar funcionário, em tentar engajar funcionário, em ficar resolvendo o problema de funcionário, coisas que às vezes você não consegue. Porque o meu funcionário não faz as coisas do jeito que eu quero. Aí você vai e troca o funcionário. É fácil. Aí você vai pegar outro e achando que a culpa é daquele funcionário. Às vezes a culpa não tem a ver com pessoas. Às vezes a culpa tem a ver na sua área de controle. Você não está preocupado exatamente com o seu controle. Tem muito empresário que tem algo que chama síndrome de Deus. Ele acha que ele faz tudo, ele resolve tudo, ele consegue magicamente resolver o problema da empresa num piscar de olho ou num estalar de dedos. E não é assim. Você tem controle sobre algumas coisas que acontecem no seu negócio. Você precisa definir exatamente aquilo que você tem controle e aquilo que você pode ter influência. Ou seja, se eu crio lá um programa de incentivo ao atingimento de metas, coloco premiação, coloco plano de carreira, coloco dinheiro envolvido e as pessoas estão se envolvendo nisso, eu estou trabalhando com uma área de influência, ou seja, eu ajudei a influenciar esse tipo de ação. Agora, ficar lá na minha sala ou conversando com as pessoas e ficar reclamando, porque as pessoas não fazem, porque as pessoas não me ouvem, porque os funcionários são ruins, porque isso, porque aquilo, e pensando só nas áreas que você não tem controle, sabe o que vai acontecer efetivamente na sua empresa? Nada. Enquanto você estiver lá perto, as pessoas até vão fazer um pouquinho, porque você está lá olhando, você virou as costas, eles não vão fazer. As pessoas não vão fazer. A empresa não vai funcionar se você só trabalhar com áreas de influência, ou seja, com coisas que você não tem controle. Foca naquilo que você tem controle. Foca naquilo que realmente vai fazer a sua empresa prosperar. Mas coisas que estão sob o seu controle, que você tem diretamente, está diretamente ligado para que aquilo aconteça. Delegue, contrate, treine, isso está no seu controle.
Agora, achar que, magicamente, as pessoas vão fazer as coisas porque você acha que ela tem que fazer, ou porque você espera que elas façam, não vai funcionar. Às vezes é meio ruim de ouvir isso, mas não vai funcionar. Você não tem controle sobre as pessoas. Você tem controle sobre as suas ações, sobre aquilo que você faz. E claro, você pode influenciar outras pessoas, desde que você foque naquilo que você pode fazer e não naquilo que os outros, ou que você acha que os outros deveriam estar fazendo. Essa é uma grande sacada. Se você conseguir trazer isso para dentro da sua empresa, você vai ver que as coisas vão funcionar com muito mais leveza. Você vai ter muito mais foco naquilo que realmente você consegue fazer. E vai parar ou de trocar um monte de gente, ou de ficar reclamando, ou de ficar se lamentando das coisas acontecendo. É comum a gente ouvir os empresários ficarem reclamando das coisas. Ah, porque eu não posso trabalhar. Ah, porque o meu funcionário não faz. Ah, porque as pessoas não me emitem. Ah, porque o meu sistema não faz isso. Ah, porque o meu sistema não faz aquilo. Ah, porque eu não tenho gente. Ah, porque o pessoal que está aí não é comprometido. Ah, porque as pessoas que... Sabe, esse monte de reclamação são reclamações dessa área externa, dessa área que você não tem controle. Você pode até ter influência, mas você não tem controle. E aí você passa parte do seu dia focado exclusivamente em coisas que você não controla. E aí chega lá no final do dia, vem aquela sensação de que eu não fiz o que eu tinha que ter feito, que o dia foi improdutivo, que eu não consegui ser produtivo, que as pessoas não me ouvem, que as pessoas não me respeitam, que não tem gente capacitada. Percebe o quão sofrido é tudo isso? Se você não focar naquilo que realmente você tem controle, você não tem controle se as pessoas vão comprar de você ou não, você tem controle sobre o produto que você coloca, o serviço que você oferece, a qualidade, isso você tem controle. Agora, se as pessoas vão comprar ou não, não faz parte do seu controle. Está até na sua área de influência, mas não está na sua área de controle. Então foque naquilo que realmente você consegue fazer na sua empresa. Então vamos para uma tarefa prática? Pega uma lista, pega um papel e escreve uma lista de todas as coisas que você, dentro da sua empresa, você tem controle. Pega as suas principais reclamações, coloca de um lado, pega uma folha, divide ela em duas, e de um lado você põe todas as suas principais reclamações. Reclamação com funcionário, com cliente, com fornecedor, com boleto, com todas as reclamações que você tiver. Coloca elas num lado desse papel. E do outro lado, você vai colocar na frente se você tem controle ou não sobre aquilo. Se você tem controle sobre aquilo, sobre aquela reclamação específica, ótimo, você vai criar uma ação para corrigir aquilo. Agora, se você não tem controle sobre aquilo, o que você vai poder fazer para poder melhorar aquele aspecto baseado naquilo que você tem controle? Ah, meus funcionários não estão comprometidos, eu não tenho controle sobre o comprometimento das pessoas, mas eu posso criar um plano de incentivo às metas, e isso eu tenho controle sobre o plano que eu vou criar, sobre aquilo que eu vou fazer para ajudá-los a ter mais engajamento. Isso eu tenho controle. Agora, sobre o controle, sobre o engajamento deles, eu não tenho controle. Então você vai criar essa lista. Todas as suas reclamações de um lado e do outro lado da folha, você vai colocar se você tem controle diretamente sobre aquilo ou se você não tem controle. Coloque aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo de hoje, como que isso pode ajudar a sua empresa a prosperar. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Foco, força, fé e até!